Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Cases de Sucesso by Projuris. Eu sou o Jader, eu sou analista de sucesso do produto Empresas e está comigo aqui a Ana. Olá, pessoal, eu sou a Ana Flávia, analista de Custom Success aqui do produto Projuris Enterprise. Nesse episódio, a gente vai falar sobre um tema que foi muito pedido nos episódios anteriores. Então, a gente recebeu muitos comentários. Vamos falar sobre isso, por favor, fala sobre isso. E para quem não assistiu os outros episódios, no episódio número 1, a gente recebeu o time de produto e falou sobre as principais diferenças entre o produto Projuris Enterprise e Projuris Empresas. Se você não acompanhou, volta lá para entender. E no episódio 2, a gente falou sobre o benefício da consultoria programada mensal e a gente recebeu o cliente Celesc. E foi um episódio bem interessante. Mas hoje a gente também não está sozinho aqui e a gente trouxe a Frank Electric para falar sobre a migração do Projuris Enterprise para o Projuris Empresas. Então, Letícia, boa tarde. Letícia, Fernanda, sejam bem-vindas. Então, antes da gente começar, se vocês quiserem se apresentar um pouco, falar um pouco mais sobre a Franklin também. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada, agradecemos o convite de vocês. Então, meu nome é Letícia Ronconi, eu sou advogada aqui na Franklin Electric. A Franklin é uma empresa multinacional e trabalha aqui no Brasil com foco na fabricação de bombas e motobombas para mover água. E eu atuo na parte aqui do Brasil e também atuo com a Colômbia. Olá, pessoal. Eu sou a Fernanda, também sou advogada, faço parte do jurídico interno aqui da Franklin Electric e atendo as demandas aí Brasil, Argentina, Chile e Peru. Maravilha. Então, novamente, sejam bem-vindas. Conforme o Jader explicou, nosso primeiro episódio do podcast já foi sobre a diferença do produto Enterprise e Empresas. Então, lá no início, o que motivou vocês a contratarem o Projuris Enterprise? Então, a contratação inicial aconteceu lá no ano de 2019, então era antes da equipe atual que a gente tem aqui do jurídico da Franklin, mas o objetivo aconteceu por conta de querer um software jurídico para acompanhamento de demandas e arquivos, né? E ele era inicialmente utilizado exclusivamente pelo departamento jurídico, né? Depois a gente acabou alterando um pouco essa dinâmica ali a partir de 2022, que eu entrei e eu e o Jackson iniciamos ali para começar a interagir mais com os nossos departamentos internos. Perfeito. Agora a grande pergunta, né? O que foi que motivou a vocês migrarem do Projuris Enterprise para o Projuris Empresas? Então, a mudança se deu em razão dessa necessidade de ter um sistema mais atualizado, visualmente agradável também para a gente. A integração com o BI também foi bem importante, né? E também que facilitasse ali o uso para a utilização dos demais departamentos internos pela empresa em razão do alto fluxo de requisições que a gente tem. A gente tem mais ou menos no ano, acho que umas 300 requisições em média. Então, isso facilitou também e pesou bastante para motivar ali a migração, enfim, a mudança. Maravilha, e com base nisso eu queria entender os principais desafios enfrentados no modelo anterior, porque a gente já entendeu a motivação, mas também a gente quer entender esses desafios, né, o que fizeram vocês olharem para o Projuris Empresas. O Projuris Enterprise, ele nos atendia, ele funcionava porque era a nossa necessidade na época, mas com o desenvolvimento do departamento, da própria empresa, dos clientes internos, nós sentimos essa necessidade de uma atualização, de fluxos um pouco mais parametrizáveis para as requisições, fluxos diferentes daqueles mais engessados do Enterprise de aprovação e execução, que nós pudéssemos realmente criar e definir de acordo com o que funciona para a empresa, né? Nós sentíamos falta também de um BI integrado na própria plataforma, que facilitasse a visualização e a coleta das informações. E atualizações também relacionadas à IA, né, com a modernização aí, dos produtos. Nós sentimos que o Enterprise ele deixava de atender essa parte relacionada à IA. E, claro, também veio a questão de uma visualização mais moderna, mais agradável, tanto para nós quanto para os outros usuários internos da empresa que fazem uso do sistema, né?
Maravilha. E eu acho que aqui você falou uma coisa muito importante, né? Porque vocês contrataram lá em 2019 e muita coisa aconteceu, teve mudança de operação. E aí eu até convido os clientes que estão ouvindo ou assistindo esse podcast a pensar do motivo da contratação do Enterprise, também acionar a pessoa responsável pelo time de CS ou pelo comercial também, para entender, né, para falar como que está a operação atualmente e aí fazer toda uma análise, para ver se faz sentido permanecer no Enterprise ou migrar para empresas, porque a gente tem agora essas atualizações que talvez esteja mais de acordo com o novo fluxo, o novo processo da empresa. Exatamente, foi algo que foi feito aqui na Franklin, justamente a gente conheceu, foi apresentado esse novo produto, essa nova solução, e aí refletiu internamente para ver se fazia sentido esse investimento de tempo e de valores para uma migração, né? Só para Perfeito. complementar também, Ah, essa parte das requisições foi o que mais pesou para a gente, justamente por conta dos fluxos, né? A gente no Enterprise tem alguns fluxos um pouco mais engessados, como a Fernanda já comentou. Então, como a parte de requisições dentro do Projuris Empresas, ele traz todo um fluxo parametrizável de fluxo de aprovação, você pode criar todos os seus fluxos, né, que vocês desejarem, as fases que desejarem. Então, isso foi bem bacana para a gente, foi o que pesou bastante para a gente conseguir fazer a migração por conta de fazer as requisições de acordo com a necessidade que nós temos de aprovação, de tipos de requisições diferentes, né, para poder seguir esse fluxo. perfeito. E quando a gente fala assim desse novo cenário, sempre vem aquela questão da expectativa, né? A gente sempre projeta muito que vai ser assim, que vai ser de tal forma. E eu queria entender de vocês quais eram as expectativas, se existia alguma expectativa específica em relação à nova plataforma no momento que você estava ali decidindo sobre a migração. Então, as expectativas eram bem altas, justamente porque a gente já fazia uso do sistema, então, para a migração, tinha que ser algo que realmente seria para melhorar a usabilidade do sistema. Então, a gente está sempre participando dos eventos da Projuris, conhecendo os novos produtos, as novas soluções, e a gente fez benchmarking com outros clientes, inclusive, que já usavam empresas. Então, as expectativas estavam altas para essa mudança, e com relação à expectativa específica, acho que é importante mencionar essa construção de fluxos, né, as fases, as aprovações automatizadas das requisições. Então, construir isso de uma forma parametrizável e automatizada era bem importante, também com a parte do BI integrado, e a questão de IA também era importante para nós. Não, maravilha. E aí agora eu tô com essa dúvida, porque a gente está falando da expectativa, né? E eu quero saber da realidade, como foi o processo da adaptação, ainda mais porque, pelo que a Letícia falou também, a Fernanda complementou, com as requisições teve a expansão do uso, provavelmente, então eu quero saber a adaptação do time. Então, a parte de adaptação foi um pouco desafiador, vamos confessar aqui, mas a gente estava muito acostumado com o modelo anterior do Projuris Enterprise, né? Muitos anos utilizando, então estávamos muito acostumados visualmente com o sistema e com a parte sistêmica mesmo, né, das parametrizações. Mas em pouco tempo a gente já se adaptou, nós estamos há 6 meses já utilizando a plataforma de forma 100%, né? Desde o nosso Go Live, e a gente está se acostumando, e realmente a plataforma diariamente tem atualizações, novidades, então isso realmente é uma coisa bem bacana da parte sistêmica, e a gente já está realmente bem adaptado, e os nossos clientes internos também tivemos uma recepção por parte deles boa também, e muitos elogiaram, especialmente dessa parte das requisições. Que ótimo. Feliz de saber que teve também a compra, né, pelo time interno. E aí muita gente que vem falar com a gente sobre imigração fica assim, mas eu vou ter que fazer tudo sozinho, vai ter alguém para me apoiar, como é que funciona isso? É uma dúvida que sempre surge. E eu queria entender de vocês, queria que vocês trouxessem aqui para a gente, para quem for ouvir, qual foi o papel do time de consultoria nessa transição, se eles foram, como foi que se desenvolveu, como foi que eles conseguiram apoiar vocês nesse processo de migração? Nós cogitamos fazer a contratação da migração sem a consultoria, inicialmente. Foi algo que, por questão de custo mesmo, nós tínhamos pensado.
Mas, no decorrer das nossas conversas com o pessoal comercial, a gente realmente percebeu que nós teríamos alguns desafios técnicos, né, que iríamos enfrentar. Então, a gente acabou decidindo realmente seguir com a consultoria e foi extremamente positivo para a gente. Mesmo até com a consultoria, a gente teve vários desafios que, tecnicamente, eles tiveram que nos apoiar e internamente resolver dentro da Projuris, né? E o apoio deles foi no sentido de migrar os módulos de documentos também, auxiliar na explicação da utilidade de cada item que tem dentro do sistema, de cada módulo, fazer a capacitação também para a criação dos fluxos que a gente estava mencionando das requisições, né, das fases ali, e toda essa customização também que a gente fez das requisições, né, de acordo com as nossas necessidades. E assim também como teve o aconselhamento da melhor forma da gente realizar o projeto em si, que é um projeto a médio prazo, digamos assim, né? Que a gente levou aí pelo menos 5 meses para concluir 100% a migração. Mesmo depois agora do nosso Go Live da migração, a gente também fez a contratação ainda de horas de CPM, né? Que é a consultoria programada mensal que a Projuris também oferta, que vai continuar até janeiro, para a gente poder resolver aí também algumas adequações e eventuais problemas que, né, a gente teve ali na migração para ter 100% concluído. Maravilha. Queria aproveitar essa deixa que foi muito perfeito para lembrar que a gente tem um episódio sobre a consultoria programada mensal, se vocês quiserem saber mais detalhes, mas para mim foi muito importante porque pela sua fala dá para ver que a consultoria ajuda a fazer um processo e ser menos traumático, porque querendo ou não, a gente está falando que é Projuris, mas são sistemas diferentes, e aí tem toda essa parte da adaptação, e o consultor ele tem as informações de outros clientes, consegue fazer um bench interno também para ajudar no processo. E aí a Letícia falou que tiveram alguns desafios técnicos e operacionais, né, durante a migração, e eu queria saber mais detalhes. Quais foram esses problemas? Como que vocês resolveram? Durante a migração, nós acabamos enfrentando alguns problemas de importação, por exemplo, né? Como a gente fala de migrar de um sistema que tinha uma base de dados e de documentos alta para um novo sistema, acabou que nós tivemos alguns problemas de importação que se dá via planilha, né, desses dados e desses documentos. Nós também enfrentamos algumas dificuldades para conciliar a utilização desse sistema que estava ativo por mais de 100 usuários, né? E para fazer realmente uma data ali de corte para migração para um novo sistema e migração desses usuários sem parar o atendimento, né? Sem impactar as rotinas de trabalho. E também, para isso, nós tivemos apoio da consultoria, né? Mas para estruturar as prioridades de cada etapa do projeto. Então, se faria tudo de uma vez, se faria escalonado, o que era prioridade em cada momento. Era uma dificuldade que a gente enfrentou no início, mas que a consultoria também conseguiu apoiar a equipe local aqui. Isso alguns bugs do sistema, claro, isso é esperado durante um processo de transição. Foram desafios técnicos, operacionais, mas foram resolvidos ao longo da migração. Boa, e eu acho que a consultoria é muito importante para traduzir mesmo, né? Vocês entendem a operação, vocês sabem o que querem, e aí o consultor vai conseguir deixar traduzido no Projuris todo esse processo. Eles, como especialistas na solução, muitas vezes nos faziam sugestões até do nosso próprio fluxo interno. Então, Legal. Entendendo melhor o produto, eles conseguiam realmente analisar quanto o produto conseguia nos atender de uma melhor forma. Então, melhorar os nossos fluxos que já estavam construídos para novos fluxos. E um ponto também importante da gente salientar aqui é porque também quando a gente iniciou toda essa parte da possibilidade de migração, o próprio consultor da Projuris foi muito enfático com a gente de falar sobre o que a gente tem de positivo e o que tem de possibilidades de bugs. Então, nós, antes mesmo da contratação, estávamos muito cientes, assim, de que tem coisas que realmente mudam, tem coisas que realmente a gente já esperava que teria de alguns erros do sistema, coisas que às vezes a gente tinha no Enterprise, não tem no empresas, mas realmente a parte comercial foi realmente essencial para a gente entender antes de fazer essa migração também, né? Não, bem, bem interessante isso. E aí também me deu um insight, porque às vezes o cliente já está acostumado do Projuris Enterprise, porque fala, não, já tem essa rotina, já tem esse fluxo, e aí
estuda um pouco sobre empresas e começa a se perguntar, peraí, por que que eu estou fazendo desse jeito, né? Será que eu não consigo fazer de outro jeito e ter um resultado até melhor? Então, por isso que é muito importante fazer toda essa análise também. Sim, com certeza. E agora a gente já entrou no novo capítulo, né? Migradas. E aí eu queria entender de vocês, quais foram as melhorias práticas que vocês identificaram aí, que vocês perceberam na operação desde a migração? Então, Jader, a parte visual, ela é bem significativa, né? Ela está cada vez melhor, a usabilidade do sistema, tanto para nós quanto para os nossos clientes internos. A simplicidade do sistema facilita também que ele seja aderido pelos nossos clientes internos. Da parte de departamento, ter o BI integrado para o uso interno, para as reuniões, para a demonstração de resultado, tem sido também um ponto bem positivo. O próprio fluxo das requisições, que nós conseguimos automatizar as aprovações e estruturar muito bem as fases. Dentro de requisições, aquela linha do tempo, que é um detalhe, né, que foi criado dentro da requisição, mas que tem auxiliado bastante também, tanto a equipe aqui interna quanto os nossos clientes. A questão da IA, para processos, para distribuições, para requisições, tem sido algo bem positivo também. Não, que bacana. E aí a Fernanda falou das facilidades, né? Então eu entendo que teve um momento da adaptação, só que agora está mais tranquilo. E aí eu queria entender como que a equipe vem reagindo dessa mudança, porque, novamente, é ProJuris, tem a consultoria, vocês fizeram todo o processo elaborado para ser o mais tranquilo possível, mas foi uma mudança. E como esse time vem reagindo? Com relação ao time, foi um desafio no início, como a gente já mencionou, né? Deixar um sistema que funcionava, que nos atendia de certa forma, para migrar para um novo sistema. Então, foi um desafio dedicar também as nossas horas de equipe para fazer a migração. Mas agora, pós-migração, né, está sendo tranquilo. Nós também enfrentamos uma certa resistência dos clientes internos que já estavam adaptados ao sistema anterior, gostavam, faziam uso do sistema anterior. Mas desde que foi anunciada a migração, nós fizemos várias rodadas de treinamento com os departamentos da empresa que usam o sistema, né? E ficou claro para eles ali a melhoria no sistema, a usabilidade. E hoje a gente já conseguiu o engajamento desejado, assim, tanto do time interno quanto dos demais clientes que usam o sistema. Mas essa resistência que a gente menciona é super natural, porque nós tivemos também, então é natural a gente acabar mudando e ser um pouco resistente, porque, né, a gente já estava acostumado com uma coisa, mas o pessoal realmente está bem adaptado já e também está abrindo as requisições corretamente, e foi realmente bem positivo. E o que a Letícia falou faz total sentido, porque você está pensando que, assim, mudou o processo. Aí no começo você vai falar, nossa, mudou de sistema e agora o que eu fazia em 10 minutos eu estou fazendo em 20, exemplo. Mas não é isso, é porque você ainda tem todo o processo de entender o novo fluxo, se adaptar. E depois você vai perceber que aquele processo de 10 minutos se tornou um processo de 5, porque você já pegou toda a rotina, você já entendeu como funciona o sistema. Esse foi exatamente o feedback que a gente recebeu do departamento aqui dos clientes internos, tá? O que antes, às vezes, no Enterprise custava 10 minutos, hoje no Empresas custa 5, justamente pela facilidade, pela melhoria, pela modernização do sistema. Maravilha. Que maravilha ouvir isso. E agora, pessoal, para entender também, a gente sabe que essa mudança tem muitos impactos, então eu queria entender de vocês se vocês conseguem destacar algum projeto, alguma entrega que foi viabilizada através dessa nova plataforma. Sim, como eu comentei inicialmente, a Franklin é uma multinacional, a nossa matriz global fica lá nos Estados Unidos. E recentemente, em novembro, a gente conseguiu ir para lá, né, para os Estados Unidos, num summit jurídico, e a gente apresentou a plataforma nova, né, que a gente está utilizando para a corporação. Então, foi bem legal poder apresentar a ferramenta, né, utilizando o sistema em inglês. E a gente está trabalhando também para expandir agora esse uso também para toda a América Latina, né? Inclusive, a gente fez
foi para a Argentina também, foi fazer treinamento lá com o pessoal do sistema. Fomos recentemente, semana passada, para a Colômbia também fizemos treinamento lá, e a gente ainda, né, pretende expandir para os demais países que a gente tem atuação. E esse é o nosso desafio que a gente vem enfrentando, porque, né, é um trabalho lento, porque são muitos detalhes do sistema que você precisa olhar, se realmente está traduzido corretamente, e a própria usabilidade, né, do pessoal de fora do Brasil, também a gente precisa treinar eles da usabilidade do sistema, mas tem sido bem proveitoso. Muitas pessoas já estão abrindo requisições nas outras línguas, né? Fizemos requisições específicas também para eles utilizarem, então está sendo bem positivo também nessa fase. Boa, então agora vocês estão seguindo para um outro processo de migração, né? Fizeram migração do Enterprise para o Empresas e agora faz o papel de consultor e fazer a migração dos processos para fora. Eu estou bem curiosa depois, se quiser contar mais detalhes sobre isso. E aí, essa é uma dúvida que acaba sendo natural. Quais lições vocês tiraram desse processo de migração? E aí eu vou até complementar com outra dúvida. Agora que vocês estão fazendo outra migração, o que vocês aprenderam do primeiro e estão fazendo de diferente agora? Sim, Ana, com certeza a gente vai compartilhar com vocês que vai ser um outro case de sucesso, mas ainda tem bastante trabalho pela frente. A gente está utilizando bastante das horas de CPM com o pessoal da Projuris para poder organizar a casa nesse sentido de, né, fazer as atualizações e os ajustes necessários. Com relação às lições, né, que você questionou ali do processo de migração, que eu digo que sair da zona de conforto vale a pena. Para a gente não foi fácil, como a gente mencionou, mas teve essa resistência, né, inicial de fazer essa migração, mas o nosso objetivo era maior, a gente sabia onde a gente, né, pretendia chegar, então realmente foi algo que a gente focou. E a gente percebeu que o Projuris Empresas tem ferramentas ainda melhores para otimizar o nosso trabalho do dia a dia, né? Então, a gente conseguiu construir esse trabalho em conjunto com a Projuris para fazer o nosso dia a dia ficar ainda melhor, apesar desses meses terem sido realmente cansativos, no sentido de realmente a gente gastar o nosso tempo, né, demandar e focar o nosso tempo exclusivamente várias horas da nossa semana para fazer isso, mas com certeza foi algo que é uma lição assim que a gente aprende de certa forma para ser resiliente e conseguir chegar nos nossos objetivos. Bom, e agora você já sabe, né, que a otimização acontece, então é importante ter esse momento de treinar, mas no futuro vai ter ganhos, né, de tempo e redução de tempo de processo. E aí, meninas, a gente sabe que vai ter muitas empresas, muitos advogados que assistiram até agora e estão assim, vão migrar para empresas agora. E vão ter outros que vão estar assim, nossa, elas falaram também sobre todo esse processo, sobre essa construção. E eu queria saber agora de vocês, que conselho vocês dariam para as empresas que ainda estão usando o Projuris Enterprise? Que vocês avaliam assim, que seria importante deles avaliarem antes de bater o martelo e tomar essa decisão? Jadre, eu acredito que seja justamente o que nós fizemos também para a tomada dessa decisão, tá? Então, num primeiro momento, avaliem as dificuldades que talvez vocês estejam enfrentando com o Enterprise, entendam o quanto isso compromete o trabalho e a rotina de vocês, se é relevante, e depois busquem com o time da Projuris para entender se há alguma solução que a Projuris Empresas consegue entregar nesse sentido dessa dor de vocês, para que isso não seja mais uma dificuldade num novo sistema, né? O Projuris Empresas, ele é um sistema novo, ele está constantemente sendo melhorado, tendo melhorias implantadas, estudadas diariamente, tem muita tecnologia envolvida, então realmente vale a pena que essas empresas façam uma análise aí e estudem a possibilidade dessa migração a partir aí de uma dor que talvez enfrentem atualmente para uma solução que o Empresas pode entregar. Não, a Fernanda, assim, também foi direto ao ponto. Eu sou TS do Enterprise, né? Então, eu tenho bastante cliente que está pensando sobre empresas, só que aí cada cliente tem a sua realidade. Então,
Alguns a gente percebe que realmente migrar para empresas agora faz sentido, outros a gente percebe que às vezes uma customização ou até a atualização do facelift fez sentido e aí já atendeu a necessidades. E é isso até um apelo que eu faço como CS, assim, fale com a pessoa que está te atendendo, porque a gente vai ajudar, a gente não vai falar para vocês qual é o melhor caminho, mas a gente vai mostrar o passo a passo, a gente vai mostrar as diferenças para que vocês também entendam internamente o que faz mais sentido, se é migrar para empresas, como foi o caso da Franklin, ou permanecer no Enterprise e fazer alguns ajustes que também isso é possível. Então é legal a gente reforçar isso. A minha próxima pergunta, meninas, eu já sei a resposta, que é como vocês enxergam o papel da consultoria nesse tipo de transição. Vocês já falaram da importância, mas eu acho legal que vocês reforcem também o processo e também como vocês acham que seria todo esse processo de migração sem a consultoria. Se você tivesse lá no início batido o pé e falado, não, a gente vai fazer sozinho. Então, o papel da consultoria para nós, para nossa transição, foi essencial. Nós tivemos muitos desafios ainda com o apoio da consultoria, então eu não consigo imaginar como faríamos isso de forma independente, sem eles, né? O sistema, ele é muito usual, ele é muito facilitado, tem os treinamentos, mas existem detalhes técnicos que nós não conseguimos, relacionados a produto, né? Que nós não conseguimos entender e viabilizar e que dependemos da consultoria para ter esse retorno de forma mais rápida, menos dolorosa, e mais facilitada para uma transição mais suave. Então, realmente, a consultoria foi aí essencial e foi a chave para um projeto de sucesso. Perfeito, Fernanda. Eu tenho até uma notícia agora para dar, que muita gente que está ouvindo vai ficar assim, nossa, já? É porque assim, a gente já está chegando no final do nosso episódio de hoje, mas eu acho que ao longo desse episódio, as falas de vocês contribuíram para demonstrar que a migração ela é possível, ela é viável, ela é eficaz, mas tão importante quanto esse processo, essa estrutura de migração é o engajamento, é comprar a ideia, vestir a camisa e fazer o processo acontecer. E a gente percebeu muito isso, tanto na fala da Fernanda quanto da Letícia, que em todos os momentos elas estavam ali integradas ao processo, entendendo tudo, todas as realidades, as variáveis, o que podia dar certo, o que não podia. E é muito importante para esse cliente que está aí agora nesse processo de tomada de decisão, que eles passem, eles enxerguem também essa necessidade de comprar vestir a camisa, né, comprar essa ideia internamente da migração, porque a migração ela é super possível de acontecer, ela acontece como aconteceu para as meninas, estão levando agora o ProJuris para ficar internacional, mas a gente precisa ter essa ideia comprada internamente, principalmente por quem vai tocar essa frente de migração. E eu queria agradecer a vocês pela participação, por trazer tanta informação legal para a gente sobre o que deu certo, o que vocês ali acham que é um ponto de melhoria em todo esse processo, da vivência de vocês sobre isso. E eu queria passar a palavra para vocês, para caso vocês queiram deixar alguma mensagem final aqui para o pessoal que está aí agora dizendo assim, nossa, vai dar certo, vou fazer agora, vou seguir o passo a passo que elas falaram. Perfeito, Jader. Não, é isso aí, a gente agradece a participação para poder auxiliar todo mundo. Eu acho que nós tivemos as mesmas dúvidas que estamos tirando aqui, então com certeza esse podcast deve ajudar bastante gente. E estamos também à disposição caso alguém queira fazer algum bench, alguma coisa nesse sentido para entender um pouco mais qual é a dinâmica com que trabalhamos, né? E ficamos à disposição também caso precise de qualquer coisa. Agradeço novamente o tempo, a disponibilidade de vocês e a nossa dica é que realmente foquem na usabilidade do sistema. A ProJuris tem uma ferramenta fantástica que, desde a parte de contratos, procurações, não tem muitos módulos que a gente utiliza, né? E é muito bom, pelo menos para a nossa usabilidade, no nosso dia a dia, para o nosso departamento, atende perfeitamente. Então, a gente realmente sugere que faça toda essa análise. E o sistema da ProJuris Empresas é fantástico, ele tem muita coisa interessante, tem muita parte tecnológica que para a gente está sendo bem interessante nesse momento.
Agradecer o convite também, pessoal. Agradecer quem eventualmente está nos ouvindo, nos assistindo. Reforçar que a gente fica à disposição, caso queiram trocar uma ideia a respeito da migração, da nova plataforma. E justamente um último conselho é foquem na solução, foquem no resultado, foquem no ganho que a empresa pode ter com a implementação do ProJuris Empresas, com uma migração. A gente está cada vez mais falando de otimização de tempo de pessoal em departamento jurídico, né? Então, o sistema ele vem para viabilizar, para otimizar nossas rotinas. Então, foquem realmente nisso, na solução, no ganho que é esperado pós-migração. É isso, pessoal. Então, meninas, muito obrigada mais uma vez pela participação. Cuidado que vocês falaram de bench, eu tenho certeza que vai chover clientes, porque, como já eu disse, esse episódio, o tema é um tema assim que o pessoal está bem ansioso para pegar mais detalhes. Então, muito obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado para todo mundo que está assistindo. Quem ficou aqui até agora, deixa o like. Se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário também, que a gente vai estar respondendo vocês. Obrigadão, pessoal. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.